60. Durante séculos, os povos indígenas sofreram e resistiram a toda sorte de violência imposta pelo colonizador. Desde a chegada dos invasores em diferentes lugares e momentos da história, lutam por seus direitos. Sobre essa questão, as autoras Mariane Gomes, 2014, página 37 e 38, afirmam o seguinte: nesse percurso, os anos 70 representam o começo de uma nova marcha na construção do imaginário indígena. Os indígenas começam a ser vistos por outro olhar, discutindo e reivindicando seus direitos diretamente com as autoridades competentes. Passam a mostrar ao mundo o que pensam e o que exigem como sendo seus direitos, construindo uma nova imagem de si. Participando de fóruns internacionais, movimentos indígenas, fazendo e publicando os próprios vídeos numa reconversão e ressignificação de práticas alheias, interferindo diretamente na maneira como querem ser reconhecidos. Atualmente, os povos indígenas estão encontrando novos espaços de interação e canais de comunicação para tratar de suas cosmovisões de mundo, de suas lutas, resistências, da opressão, invasões de suas terras, descasos e faltas de políticas públicas, sobretudo na saúde e educação para seus povos. Para isso, utilizam as redes sociais, a música, a literatura, realizam viagens internacionais para denunciar nos órgãos competentes os ataques que vêm sofrendo. Têm ocupado espaços em instâncias universitárias, políticas, sociais, educativas, artísticas, literárias, etc., para fazer valer seus conhecimentos e tradições culturais. Dessa maneira, é preciso lembrar em nossas reflexões das pautas da luta indígena no Brasil. A luta pela garantia de seus direitos, a luta histórica pelo direito de existir, a luta por uma identidade e ancestralidade, a luta pela demarcação de suas terras, os conflitos históricos muitas vezes violentos, enfim. É necessário olhar para os povos indígenas no mundo atual, compreender a situação socioambiental em que vivem, investigar a sua visão de mundo, estudar outras versões da história, compreender as versões apresentadas pelas nações indígenas. A recuperação populacional dos povos indígenas, assim como os seus protagonismos e compreensão como sujeitos históricos, povos de luta e resistências, obrigou a sociedade e o Estado a rever sua relação com eles. E no que cabe aqui refletir, a escola também precisa reinventar sua própria tradição, que é pautada ainda em um discurso que pouco trata desses povos em contexto contemporâneo, que reproduz a velha fórmula dos livros didáticos desatualizados e não oferece elementos para que os estudantes compreendam a situação dessas sociedades indígenas na atualidade, sua sociodiversidade, os conflitos fundiários, o serviço ambiental oferecido por terras indígenas, enfim, a complexidade da questão em nosso país, que possui uma multiplicidade étnica, através da qual circulam saberes e outras visões de mundo. Menezes, 2014. Subtítulo: História e Culturas Indígenas, compartilhando experiências e práticas. Foi pensando a escola como local propagador de cultura, identidade social, étnica e de convivência integrada entre diferentes formas de pensamento, costumes, tradições e ainda levando em consideração a Lei 11.645/2008, que busquei visibilizar e fortalecer práticas pedagógicas referentes à história e cultura dos povos indígenas, em diferentes tempos e espaços, envolvendo diferentes sujeitos, comunidade escolar, comunidade local, familiares, nações indígenas, dentre outros e outras. Um trabalho importante que venho realizando desde o ano de 2015 é a oficina Povos Indígenas e seus artefatos culturais, tradição e resistência, ou Povos Indígenas e seus artefatos culturais, brinquedos e brincadeiras.
em escolas públicas, estaduais e municipais, com todos os segmentos de ensino, também em instituições, organizações governamentais e não governamentais. Essa oficina pretende oferecer a oportunidade de conhecer e compreender o que são os artefatos culturais, como a sua simbologia, representações e usos na cultura de muitos povos indígenas, compreendendo que os artefatos culturais desses povos contribuem para a preservação de suas culturas. E, por fim, compreender que muitos brinquedos e brincadeiras de herança cultural indígena foram apropriados e incorporados na tradição cultural brasileira. Continuando, aqui tem uma imagem minha fazendo uma atividade com as crianças, apresentando os artefatos culturais de alguns povos indígenas. Brinquedos e brincadeiras de herança cultural indígena. Esse projeto foi realizado no ano de 2017 e teve por objetivos conhecer algumas brincadeiras que herdamos da cultura indígena e propiciar às crianças dos primeiros anos A, B e C, que são turmas integrais da IMEFSA Butantã, vivenciá-las de diferentes maneiras nos espaços da unidade educacional de forma lúdica e prazerosa. Dentre as atividades realizadas estiveram conhecimentos prévios de brinquedos e brincadeiras vivenciados pelos responsáveis das crianças da unidade educacional nas suas infâncias e que tipos de brincadeiras eram vivenciados pelas crianças em suas comunidades. Para isso, foi produzido um questionário a esse respeito e aplicado junto aos responsáveis. Depois, realizei a leitura dos questionários para as crianças. Expliquei que nossas brincadeiras fazem parte de uma herança cultural, exemplificando e apresentando as brincadeiras de herança cultural indígena. Logo, então, assistimos ao vídeo Brincadeiras de Herança Cultural Indígena. Realizamos produção e reprodução de grafismos indígenas, conversamos sobre o significado da pintura na cultura indígena, sobre o uso cultural do maracá, que é chocalho, e o pau de chuva na cultura indígena e em outras culturas. Produzimos maracas, pau de chuva e brinquedos de herança cultural indígena com materiais reutilizáveis. A peteca, a bola de gude, de barro, coquita, zarabatana, dentre outros brinquedos. Realizamos brincadeiras de alguns povos indígenas do Brasil, corrida do saci, queimada, arranca-mandioca, peteca, figuras de barbante, boliche, que significa de mure, dado, bola de gude, bilboquê, que é coquita, gavião e galinha, melancia, curupira, taco, corrida de saco, cabo de guerra, pular corda, corrida, zarabatana, desenhar na terra, se aproveitar do espaço natural para realizar essas brincadeiras. Realizei contação de histórias, mitos e lendas de alguns povos indígenas do Brasil. Ouvimos músicas indígenas de várias etnias. No agosto indígena, Wagner Serenho, da etnia Chavante, que reside na cidade de São Paulo, realizou atividade e vivência com as crianças e funcionários da unidade educacional. E, por final, realizamos uma atividade de pintura, grafismo e o toré. Grafismos e culturas indígenas, arte, manifestação cultural e tradição. Esse projeto foi desenvolvido no ano de 2018 com as turmas dos quintos anos, A, B e C, da IMEFSA Butantã, e teve por objetivo levar os estudantes, bem como outros participantes, a refletirem e compreender o que são os grafismos, pinturas nas culturas indígenas, como também seus usos, representações e simbologias. Esse projeto foi premiado pelo Instituto Tomi Otaki no 3º Prêmio Territórios e pelo Instituto Paulo Freire no ano de 2019. O projeto relacionou-se com a cultura e de modo específico com a cultura indígena, na medida que trata dos grafismos, pintura na tradição cultural dos povos originários. O grafismo, além de uma manifestação artística, é também um registro étnico-cultural, a identidade de um povo. Foram realizadas várias atividades que serão apresentadas abaixo.
Conversa sobre o projeto e seu desenvolvimento com a comunidade escolar, rodas de conversas e pesquisas sobre o grafismo, a pintura corporal indígena, produção de tintas para atividade com grafismo, utilizando elementos naturais, urucum, genipapo, boriti, verduras, legumes, apresentação, história e produção de artefatos culturais indígenas, produção de grafismo nas cabaças, nos pau de chuvas, em rolos, rolinhos, na cestaria, montagem de painéis com as produções de grafismos em papel craft. No Agosto Indígena, montamos e organizamos a exposição Povos Indígenas e seus artefatos culturais, tradição e resistência, no foyer do Teatro do Céu Butantã, com as produções do projeto. E os artefatos culturais indígenas. Realizamos oficina para toda a comunidade escolar da MF Céu Butantã. Houve roda de conversas com os discentes dos quintos anos sobre o projeto, relatando todo o seu desenvolvimento e aprendizagens. Apresentação de vídeos com a temática indígena, apresentação cultural do povo Xavante, grafismo, pintura corporal com os povos Xavante, Funiô, Uapixana, Guajajara. Finalizando as atividades com cantos indígenas e o toré. Essas atividades tiveram a participação das unidades educacionais EMEF, EMEI e SEI do Céu Butantã e a Escola Brasil-Japão. Por fim, realizamos uma visita pedagógico-cultural à terra indígena do povo Guarani-Mbiá, no Jaraguá, a aldeia Tecoá e Tacupé. Na aldeia, realizamos atividades de cantos, história do povo Guarani na casa de reza, grafismo utilizado pelo povo Guarani-Mbiá, visitamos a escola, a cozinha comunitária, realizamos uma caminhada por todo o território que está localizado a aldeia Tecoá e Tacupé, onde aconteceu a visita. Assim, foi possível aos participantes do projeto conhecerem um povo indígena próximo do contexto urbano e que mantém suas tradições culturais.